A partir de hoje, você nunca mais terá dificuldade com a divisão. Eu sou o professor Rafael Santos e eu garanto que se você acompanhar a sequência de vídeo que eu vou postar, esse assunto vai ficar bem tranquilo para você. E por que sequência de vídeo? Porque a divisão, ela é de longe a operação básica mais difícil que tem. Porque para cada caso tem uma forma diferente de fazer. Então eu vou separar os vídeos por caso e no final eu faço um vídeo juntando tudo para que fique bem tranquilo de você entender o conteúdo. Tem alunos que chegam a terminar o ensino médio sem saber fazer a divisão. E isso acontece justamente por causa disso. Porque diferente das outras operações, a divisão, para cada caso a gente faz de uma forma diferente. Então na aula de hoje a gente vai falar sobre a nomenclatura, os símbolos e sobre a divisão exata, que é a mais simples, a mais tranquila, porém é justamente nela que ocorre o erro mais frequente. Então você precisa ficar comigo até o final do vídeo, vem comigo. Sobre a nomenclatura, teremos 4 elementos, o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. E você precisa entender qual é a diferença. Geralmente, os que os alunos mais têm facilidade em entender é o divisor, porque está dividindo, então esse já fica mais fácil de lembrar, e o resto porque é o que sobra, então também fica tranquilo. A maior dificuldade é entre o dividendo e o quociente. Professor, preciso mesmo lembrar desse nome? Sim, principalmente o quociente, porque vai ter questões que vai falar assim, calcule o quociente entre os números, e aí o aluno pode travar só porque não sabe o que é quociente. Então, toda vez que a questão pedir o quociente, você tem que lembrar que é fazer a divisão. Quando você fazer a divisão entre os números, você vai encontrar o quociente. Se aparecer na questão produto, calcule o produto entre os números. Então, produto é multiplicação. Quociente, divisão. Então, anote isso, tá bom? E uma coisa legal da divisão é que depois que a gente termina de fazer o cálculo, dá para tirar a prova real para saber se acertou. Então, veja o que acontece aqui, O dividendo, que é esse aqui, ele é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Professor, isso aqui está parecendo complicado. Eu vou colocar com número para você entender como é tranquilo isso. Quem é o 7? O 7 é o dividendo. Quem é o 2? É o que está aqui dentro, é o divisor. Então vamos começar a fazer a conta. Você vai ter que pensar assim, como aqui é o divisor 2, significa que você vai usar a tabuada do 2. Então, praticamente, para saber fazer uma divisão, você só precisa saber tabuada. Se você sabe, ótimo, você vai conseguir fazer divisão. Se você ainda não está bem na tabuada, você precisa praticar um pouquinho mais. E eu já fiz um vídeo sobre tabuada e dei várias dicas. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também no final do vídeo para você ser encaminhado. Então vamos lá, como é que funciona aqui? Você vai ter que colocar um número aqui, que é o quociente, e outro número aqui. E você vai pensar justamente na tabuada do 2, que é o divisor. Então você pensa, qual é o número que vezes 2 vai chegar próximo do 7 ou igual a ele? Só não pode passar. Então você vai pensando na tabuada, 2 vezes 0 é 0, tá longe. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4, tá chegando perto, a gente tem que chegar o mais próximo possível. 2 vezes 3 é 6. Se eu colocar 2 vezes 4, vai dar 8. Aí já passa e não pode passar. Então, quem é menor que o 4? O 3. Aí você vai colocar o 3 aqui, E vai fazer 2 vezes 3, 6. O 6 você coloca aqui e presta atenção aqui porque você vai diminuir, tá bom? Na multiplicação a gente soma e na divisão a gente sempre vai diminuir. Vai colocar o número e vai subtrair. Então, aqui faz 7 menos 6, 1. Pronto. Aí aqui a gente já tem os 4 elementos, O dividendo 7, que é o que a gente já tinha. O divisor é 2. O quociente é 3 e o resto é 1. E a prova real é justamente isso aqui, O dividendo 7, ele é igual ao divisor 2 vezes o quociente, que é 3, mais o resto. Quem foi o resto? 1. E aí você pode conferir se acertou. 2 vezes 3 é 6, 6 mais 1 é 7. Esse exemplo é tranquilo, é só porque a gente está iniciando para que você entenda bem essa parte da nomenclatura. Outra observação é sobre identificar bem o dividendo e o divisor. Por quê? Eu vou colocar aqui, Porque na multiplicação, quando a gente faz assim, 2 vezes 8 é 16, né? E se fizer 8 vezes 2, também é 16, certo? Agora, na divisão, isso aqui não acontece. Então, você tem que tomar cuidado com isso.
a propriedade comutativa ela não está presente na divisão. Então, se por acaso acontecer assim, ó, 2 dividido para 8. Eu já vi muitos casos do aluno colocar 4 aqui. Então, veja bem, 8 dividido para 2 é 4. Porém, 2 dividido para 8 não é 4. É como se fosse R$2 dividido para 8 pessoas, ficaria 25 centavos para cada. Então, eu já quero chamar a sua atenção com relação a isso. Se na questão o dividendo for 2 e o divisor for 8, você não pode trocar e fazer o 8 dividido para 2. Tem que seguir a ordem. Se mudar a ordem, vai dar ruim, tá bom? Então lembre disso. Não funciona na divisão como a gente faz na multiplicação. Outro fato importante são os símbolos. Porque o mais conhecido, de longe, eu vou aproveitar esse exemplo aqui. Então, o mais conhecido é esse que eu acabei de usar. 8 dividido para 2. Esse símbolo aqui. Só que além dele, tem um que é assim, que é 2 pontinhos, ó. Então pode se encontrar com esse também. Se for um pontinho é multiplicação. Se for 2 pontinhos, vai ser divisão. Também você pode encontrar assim, como se fosse uma barra um pouco inclinada. Também vai representar divisão. E além disso, também pode ser assim, ó, como se fosse aqui a fração. Professor, e aqui fração é divisão? É um assunto que eu ainda vou trabalhar com vocês, porque a fração a gente aborda muitas coisas nela. Mas é bom você já entendendo que fração e divisão é a mesma coisa, você vai calcular de forma semelhante. Então, eu não gosto muito de usar esse nem esse, mas esse daqui eu uso bastante, ó. Então, esse e esse são os que eu mais uso. Então, é bom você já entendendo. 8, então, se por acaso vai fazer aqui, provavelmente você já sabe. 8 dividido para 2 é 4. Mas, se tiver nesse formato aqui, ó, 8 sobre 2, que é uma fração, também é 4. Então, já vá associando isso, tá bom? Pronto, essa é a nomenclatura e esses são os símbolos que você pode se deparar. Agora a gente vai começar de fato a fazer o cálculo, a entender como funciona o algoritmo. Então aproveita para curtir e se inscrever no canal, que eu vou apagar o quadro aqui para a gente começar a fazer os cálculos. Agora vamos aprender como funciona o algoritmo da divisão. Vem comigo. Perceba que eu coloquei aqui no canto a tabuada do 4. Por quê? Porque como eu disse, fazer uma divisão, a gente vai usar a tabuada a todo momento. E quem determina qual é a tabuada é o divisor. Como eu coloquei o divisor aqui 4, a gente vai usar a tabuada do 4. Professor, então antes de fazer a divisão, eu tenho que fazer a tabuada? Não. Eu só estou colocando aqui no canto para você perceber como é que a gente usa ela, tá bom? A tabuada você vai ter que ter na mente. Primeira coisa é montar. A montagem já é diferente das outras operações, porque na hora de montar vai ficar assim, ó, 68, e você vai montar dessa forma. Já é totalmente diferente. Tá, e eu vou montar esse número também. Vou fazer no início os dois um pouco juntos para você perceber o segundo passo. Então o primeiro passo é montar. Então os dois ficaria assim. Até aqui tranquilo, certo? O segundo passo você vai precisar verificar se esse número é maior ou menor que o divisor. Então veja só. O 6 é maior que o 4, sim ou não? Sim, então você vai começar por ele. Certo? Agora veja isso, ó. O 1 é maior que o 4? Não, então você vai pegar o próximo. Pega o próximo, 11. Aí se pergunta de novo. 11 é maior que 4? Sim, então você vai poder começar. Então tem que lembrar disso. Verificar se o número é maior ou igual. Se for menor, você tem que pegar o próximo. Pronto, feito isso, aí agora vem a parte da tabuada. Como é que funciona? Você vai pensar assim, ó. Qual é o número que vezes 4 chega próximo do 6? Só não pode passar. Aí você vem na tabuada aqui, ó. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2 é 8. 8 já passa do 6, então tem que ser menor que o 2, que é 1. 4 vezes 1 é 4. Aí você vai fazer o quê? Vai colocar o número 1 aqui e o resultado, que é 1 vezes 4, você coloca aqui, ó. Tranquilo? Não precisa ser igual ao número, só não pode passar. Então você coloca 4 aqui e vai diminuir. 6 menos 4, 2. Feito isso, depois de diminuir, você vai baixar o próximo número. Qual é o próximo número? O 8. Você vai baixar ele. Agora, muito cuidado na hora de baixar, porque ele fica aqui do lado, ó, não embaixo, ele vai ficar do lado. Então agora anote isso. Sempre que você baixar um número, você é obrigado a continuar a divisão. Tá bom? Anote isso. O que é que significa? Baixei o número, eu sou obrigado a colocar um número aqui. E como é que eu vou pensar? De novo na tabuada. Qual é o número que vezes 4 chega no 28? Aí você tem que pensar na tabuada, que no caso está aqui, ó. Qual é o número que vezes 4 chega no 28? É o número 7. Então, o 7 eu coloco aqui e o 28 eu coloco
aqui. E vou fazer o que de novo? Diminuir. 28 menos 28, 0. Quando eu falo divisão exata, é justamente isso. Que o resto vai dar sempre 0. Então o resultado, 68 dividido para 4 é 17. Pronto, acabou. Agora vamos fazer essa. Já montamos, né? E já verificamos que o 1 é menor que 4, peguei o próximo. Como 11 é maior que 4, a gente começa, pensa na tabuada de novo. Qual é o número que vezes 4 vai chegar próximo do 11, só não pode passar. E aí é tentativa e erro, tá bom? Quando você não tiver com a tabuada aqui assim, vai ser tentativa e erro. Você pensa, 3 vezes 4, quanto é? 12. Ó, já passei, eu não posso passar. Ó, 3 vezes 4 é 12. Eu não posso passar, então quem é menor que 3? O 2. Então é 2 que você coloca aqui, e aqui você coloca o resultado. 2 vezes 4, 8. Feito isso, vai diminuir. Vai ficar bem semelhante, porque o passo a passo é esse, é só ficar repetindo ele. Então, 11 menos 8, 3. E o que é que eu faço agora? Baixo o próximo número. Qual é o próximo número? O 6, ele vem para cá. Não para baixo, para o lado, tá bom? Sempre que baixar um número, você é obrigado a colocar um número aqui. Então, qual é o número que vezes 4 chega no 36? É o 9. Ó, aqui na tabuada, ó, 9 vezes 4, 36. Então, coloca 9 aqui e 36 aqui e vai diminuir. 36 menos 36, 0. Então, acabou. 116 dividido para 4 é 29. Pronto, eu comecei com esses dois exemplos simples só para você entender a parte do algoritmo. Agora eu vou vir com outro exemplo, que é onde ocorre o maior erro. Então, você vai ter que ficar bem atento a isso, tá bom? Vou dar uma saída para apagar aqui e colocar o novo exemplo. Vamos fazer mais 3 exemplos agora. Perceba que eu já apaguei a tabuada aqui, porque a gente vai usar a tabuada que só com a mente, tudo bem? Porque aqui vai ser a tabuada do 4, aqui a tabuada do 3 e aqui vai ser a tabuada do 7. Vamos lá. A parte primeiro é montar. Então você coloca aqui, ó, 13.624 dividido por 4. Pronto. Agora vamos lá. É aqui que você vai encontrar um erro que é muito comum. Primeiramente, você já sabe, tem que verificar se o 1 é maior ou igual ao 4. Como 1 é menor que 4, eu vou pegar o próximo número, 13. 13 é maior que 4, aí eu começo, vou ter que pensar na tabuada. Qual é o número que vezes 4 chega próximo do 13? Tem que ser o 3, né? Por quê? Porque 3 vezes 4 é 12, então você coloca 12 aqui. Fez isso, o que é que eu vou fazer agora? Diminuir. 13 menos 12 é 1. Pronto, agora eu vou baixar o próximo número. Qual é o próximo número? 6. Então, baixo ele aqui. É interessante você colocar a setinha para não se perder durante a conta, tá bom? Baixei o número. Sempre que eu baixo, eu sou obrigado a colocar um número aqui. Qual é o número que vezes 4 dá 16? O 4. Você também já pode usar o que você tinha antes, ó. Se 3 vezes 4 é 12 e eu quero chegar em 16, então é maior que 3. Quem é maior que 3? O 4. Você já usa o cálculo que você já tem, tá bom? Então aqui vai ficar 4. 4 vezes 4, 16. E vou diminuir. Perceba, resto 0. Acabou a conta, professor? Não, por quê? Porque falta descer outros números, ó. Eu vou descer quem agora? O 2. E é aqui que acontece o erro que eu comentei com você no início do vídeo. Quando o aluno baixa 2 e percebe que o 2 é menor que 4, o que é que faz? Baixa o outro número. Pega o 4 e baixa. Isso não pode fazer. Lembre do que eu falei. Sempre que você baixar um número, você é obrigado a colocar um número aqui. Então eu baixei o 2, ótimo. Agora eu vou pensar na tabuada. Qual é o número que vezes 4 vai chegar menor que 2? Só não pode passar. Só pode ser quem? O 0. Porque se eu colocar 1, 1 vezes 4 já é 4, passa. Então quem é menor que 1? O 0. E o 0 ele faz parte da tabuada. E os alunos esquecem muito disso. Vai e baixa o outro número. Então 0 vezes 4 é 0. Coloco aqui e diminuo normalmente, como a gente já vinha fazendo. 2 menos 0, 2. E agora sim eu baixo o outro número, que é o 4. Baixo o 4 aqui, ó, e penso na tabuada novamente. Qual é o número que vezes 4 vai dar 24? É o 6. 6 vezes 4, 24. Diminuindo, deu o resto 0. Já trabalhei com todos os números, então acabou. 13.624 dividido para 4 é 3.406. Como eu falei, esse erro ele é muito frequente. O que é que acontece? O aluno baixa o 2,
percebe que o 2 é menor que 4 e baixa o outro número. Aí quando vai calcular, acaba esquecendo de colocar o zero. E o resultado acaba dando, no lugar de ser 3.406, acaba dando 346. E aí vai estar errado. Vamos fazer outro exemplo. Vou montar aqui a conta, ó. 7.512 dividido para 3. Como eu falei, quem determina a tabuada que vamos usar é o divisor. Como aqui é 3, é tabuada do 3. 7 é maior que 3, eu já começo com ele. Vou pensar como? Qual é o número que vezes 3 chega próximo do 7? É o 2, porque 2 vezes 3 é 6. Feito isso, eu vou diminuir. Olha, sempre se repete, é sempre a mesma coisa. É só você entender como funciona a lógica. Depois que você fizer a primeira, você consegue fazer as outras, porque é exatamente igual. 7 menos 6, 1. Diminuir, faço o que agora? Baixo o próximo número. Vou baixar o 5 para onde? Para o lado, tá bom? Não aqui embaixo. Sempre que eu baixo, sou obrigado a colocar um número aqui. Qual é o número que vezes 3 chega no 15? É o 5. 5 vezes 3, 15. Vou diminuir. Deu 0, mas ainda não acabou, porque eu tenho que baixar os outros números. Ó, baixei o número 1, não posso baixar o outro número. Não pode baixar dois números de uma vez só. Sempre que eu baixo, eu tenho que colocar um número aqui. Qual é o número que vezes 3 vai dar menor que 1? Só pode ser o 0. 0 vezes 3 é 0. Diminuo, dá 1. E agora sim eu baixo o 2. E penso na tabuada novamente. Qual é o número que vezes 3 vai dar 12? O número 4. 4 vezes 3, 12. Diminuí, deu o resto 0. Já trabalhei com todos os números, então acabou. 7.512 dividido para 3 é 2.504. E o que vai dificultar a divisão é o número que está ali no divisor, porque dependendo dele você vai para uma tabuada mais difícil. Veja que eu só trabalhei com a tabuada do 4 e com a tabuada do 3, mas pode ser uma tabuada mais difícil, como a do 7, a do 8, a do 9. Então aqui eu vou colocar a do 7 para você entender. E só porque agora é o 7 já fica mais difícil. Porque veja só, 4 é menor que 7, eu vou pegar o próximo. Isso aqui você já entendeu, funciona igual. Mas agora eu vou pensar, qual é o número que vezes 7 chega próximo do 47? E aí você tem que ser muito bom na tabuada para não ter dificuldade aqui. Porque 7 é uma tabuada um pouco difícil. Então se você decorou aquela parte que eu pedi que você decorasse, dos pares, 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. Já ajuda aqui. Você pensa como, ó. Se 7 vezes 7 é 49, eu não posso passar, então é menor que 7. Quem é menor que 7? O 6. Então você já descobre que aqui é 6. E não precisa ficar 7, 14, 21, 28, porque vai demorar um pouco fazendo assim. 6 vezes 7 é 42. Vou diminuir. 47 menos 2 é 5. E baixo o próximo número vai ficar 54. Vou pensar na tabuada novamente. Qual é o número que vezes 7 chega próximo do 54. Você já usa o que você tem aqui, ó. Se 6 vezes 7 é 42, e eu quero chegar agora no 54, vai ter que ser maior que 6. Quem é maior que 6? O 7. É tentativa e erro. Aí você vem aqui e coloca 7, ó. 7 vezes 7 é 49. Se eu tivesse colocado 8, daria 56, já teria passado. Então não pode passar. 54 menos 49 é 5. Agora você baixa o próximo número, que é o 6. E vai pensar na tabuada novamente. Qual é o número que vezes 7 vai dar 56? Aí de novo, usa o que já tem. Se 7 vezes 7 é 49, então vai ser maior que 7. Quem é maior que 7? O 8. Então 8 vezes 7 é 56. Diminuindo dá 0. Então o resultado de 4.746 dividido para 7 é 678. Já dificulta um pouquinho só porque aumentei a tabuada. E na verdade, desse número do divisor, ele não precisa nem estar na tabuada. Pode ser um número maior, como 15, 30, 45. Então, os próximos exemplos eu vou trazer com números maiores para te dar algumas dicas de como fazer quando aqui tiver tipo um 23, um 21, porque aí você vai entender melhor esse conteúdo, tá bom? Agora vamos fazer mais dois exemplos com números um pouquinho maiores, ó. Vamos precisar dividir por 15 e depois por 21. Professor, então vou ter que usar a tabuada do 15 e a do 21? É isso mesmo, então fica um pouquinho mais difícil, mas logo adianta que a maioria das contas que você vai fazer de divisão vai ser com números menores que 10, mas eu quero deixar você preparado para fazer com qualquer número. Então a hora da montagem é igual, vou montar aqui, ó. 9.030
345 dividido por 15. Igual, né? E vamos pensar de novo da mesma forma. Veja só. 9 é maior que 15? Não, então eu vou pegar o próximo. 93 é maior que 15? Sim, então eu começo. Agora você vai pensar na tabuada do 15. Qual é o número que vezes 15 chega próximo do 93? E aí, gente, é tentativa e erro. Você pensa, será que é o 5? Aí você testa, vem aqui assim, ó, e faz tipo um teste. Deixa eu colocar aqui. 15 vezes 5. Será que é ele? Aí você testa. 5 vezes 5, 25. Vem 2 aqui. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Eu estou em 75. Dá para chegar mais. Então, quem é o próximo depois do 5? É o 6. Aí você testa ele. Ou já percebe logo. 75 mais 15 é 90 e vai bater. Mas vamos fazer. 6 vezes 5, 30. Coloca 0 aqui, 3 aqui. 6 vezes 1, 6 mais 3, 9. Ó, chegou bem próximo. Se eu colocar 15 aqui, vai dar 105. Já passa. Então, o que é que eu acabei de fazer? Encontrar o meu número. Então, quando o número for grande, é assim mesmo. É tentativa e erro. Você pensa no número, que nem aqui eu pensei o 5. Cheguei próximo. Como está próximo, eu aumento. Se por acaso eu tivesse passado, tivesse testado 7, aí eu diminuiria. Então você vai fazendo nessa lógica. Qual é o número que eu vou colocar aqui então? O 6, porque 6 vezes 15 é 90. Feito isso, vou diminuir como fazia antes. 93 menos 90 é 3. O que é que a gente faz agora? Baixa o próximo número, que é o 4. Sempre que a gente baixa, tem que colocar um número aqui. Qual é o número que vezes 15 chega próximo do 34? Agora já dá até para fazer de cabeça, porque 15 mais 15 é 30. Então o número é 2. Coloco o 2 aqui e o 30 aqui. E vou diminuir. 34 menos 30 é 4. E vou fazer o que agora? Baixar o outro número. Baixando o próximo número, eu vou ter que pensar qual é o número que vezes 15 chega próximo do 45 ou igual. Como eu falei, usa o que você já tem. Se 2 vezes 15 é 30, então é maior que 2. Quem é maior que 2? O 3. Porque se você fizer 30 mais 15, vai dar exatamente 45. Então, ó, 3 vezes 15 é 45. Diminuindo, 0. Resto 0. Já usei todos os números, então acabou. 9.345 dividido para 15 é 623. Vamos fazer o próximo e aqui eu vou dar uma dica também que é bacana. Veja só, vou montar 64.365 dividido para 21. Vamos lá. O 6 é menor que o 21, eu vou pegar o próximo. Só que agora você tem que pensar qual é o número que vezes 21 chega próximo do 64. E pode parecer um difícil com o número 21. Uma forma legal de pensar é você arredondar. Se fosse 20, ficaria mais fácil, não é? Então você pensa, ó, se fosse com 20, o que aconteceria? 20, 40, 60, 80. Quando chegasse em 4, já teria passado. Então, na verdade, é quanto? 3. Porque 20, 40, 60. É só para você ter uma ideia. Mas, na verdade, você vai colocar o 3 aqui e vai fazer 3 vezes 21. 3 vezes 1 é 3 e 3 vezes 2 é 6. Você poderia, sim, ter pensado 21 mais 21 mais 21 para chegar em 63, mas pensando em 20 fica até mais fácil, tá? Então, 64 menos 63 é 1. Fiz isso, o que é que eu vou fazer agora? Baixar o próximo número. Veja só, deu 13. 13 é menor que 21. Eu posso baixar o outro número? Você já sabe que não, né? Porque sempre que baixo o número, eu tenho que colocar um número aqui. E qual é o número que vezes 21 vai dar menor que 13? Só pode ser quem? O 0, porque 1 vezes 21 já é 21, já passa. 0 vezes 21 é 0. Diminui, normalmente o 0 faz parte da tabuada. Muita atenção com esse caso, tá bom? 13 menos 0 é 13 e agora sim eu baixo o outro número. E aqui veja, ó, qual é o número que vezes 21 vai chegar próximo do 136. Tá vendo? Fica um pouquinho mais difícil, mas se você pensar como se fosse o 20, já ajuda um pouco. Se for 20, 20, 40, 60, 80, 100, 120. Ó, se for 6, vai chegar próximo, tá vendo? E se botar mais 20, dá 140, já passaria. Então eu vou testar o 6 para ver se dá. Aí você testa o 6 aqui, ó. 6 vezes 1 pode fazer no cantinho aqui, como eu fiz essa, ou já vai fazendo aqui. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. Então eu cheguei em 126, está bem próximo. Se fosse 7, com certeza eu passaria e não pode passar. 136 menos 126 é 10. Você pode fazer 1 a 1, né? 6 menos 6, 0.
3 menos 2, 1. 1 menos 1, 0. E esse aqui você não precisa colocar. Feito isso, agora eu baixo o próximo número. Qual é o número que vezes 21 vai dar 105? De novo, vai ter que pensar. Se arredondar para 20 fica mais fácil. 20, 40, 60, 80, 100. Se eu colocar outro, dá 120. Então não pode. Provavelmente vai ser o 5. Vamos testar. Se eu colocar o 5 aqui, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Olha, deu igualzinho, tá vendo? Tivesse dado mais, o professor apagava e colocava 4. É tentativa e erro. 105 menos 105 é 0. Deu o resto 0. Usei todos os números e acabou. Então, 64.365 dividido para 21 é 3.065. Perceba que eu aumentei os números, mas a lógica, o algoritmo, ele continua o mesmo. Espero que tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho, principalmente para não perder os próximos vídeos, que será sobre divisão não exata, que é quando não termina em 0, quando o dividendo é menor que o divisor, e também fazer divisão com vírgula. Vou deixar você preparado para fazer conta de divisão com qualquer número, tá bom? Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui e até a próxima.